economicamente viável, garantir às gerações futuras a capacidade de suprir as necessidades de produção e qualidade de vida no planeta, reduzir o uso de adubos químicos, usar técnicas que evitem a poluição do solo e da água, o uso de fontes renováveis de energia, novo modelo de gerir a terra. Como é possível desenvolver técnicas agrícolas sustentáveis, divulgar informações e orientar os agricultores no caminho da sustentabilidade? Essas são algumas alternativas encontradas por pesquisadores e implantadas em propriedades de pequenos produtores rurais em Campinas e que o Meio Ambiente mostra a partir de agora. No Brasil, cerca de 29,9 milhões de pessoas residem em localidades rurais, totalizando aproximadamente 8,1 milhões de domicílios, de acordo com a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014. Desses, apenas 5,45% dos domicílios estão ligados à rede de coleta de esgotos. 4,47% utilizam a fossa séptica, ligada à rede coletora, e 28,78% usam fossa séptica não ligada à rede coletora como solução para o tratamento dos dejetos. A maioria, 61,27% dos domicílios, depositam os dejetos em fossas rudimentares, lançando assim o esgoto em cursos d'água ou diretamente no solo a céu aberto. Em Campinas, a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Embrapa Instrumentação de São Carlos, iniciou em março de 2018 a implantação do programa Saneamento Rural Sustentável, instituído pelo Plano Municipal de Saneamento Básico. É esgotado através de fossas negras, fossas rudimentares, que contaminam o solo, ou estão sendo jogadas diretamente em cursos d'água, valas. O coordenador de gestão ambiental da Prefeitura lembra que com o Plano de Recursos Hídricos foi feito o mapeamento das áreas prioritárias que precisam de proteção. São justamente áreas antes das captações da Sanasa para abastecimento público de Campinas, tanto no rio Capivari, que é essa região aqui, quanto no rio Atibaia. Toda a área rural, além dela não ter rede de esgoto, ela não tem rede de água. Então o pessoal toma água de poços e essas fossas estão contaminando o lençol. Então, de alguma forma, quem está nas partes mais baixas pode se contaminar com esse tratamento inadequado do esgoto. Com custos otimizados, o sistema de tratamento de esgoto sanitário fica em torno de R$ 1.800, composto por 3 caixas d'água e um jardim filtrante, que custa entre R$ 3 e R$ 4.000, que serve para tratar as águas cinzentas, que vêm da pia da cozinha e da lavanderia. A Prefeitura doa o sistema para o proprietário, que se responsabiliza pela instalação e a manutenção. Através de recursos de termo de ajustamento de conduta. Então hoje a parte de fiscalização está bem evoluída da Prefeitura de Campinas. Todas as multas ambientais ela já sai com um desconto, porque já está vinculada com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta para reparação do dano ou para compensação ambiental. Então, através desses termos que a gente está comprando sistemas e doando para as propriedades rurais de Campinas. Separadas das águas negras, que vêm dos vasos sanitários, são levadas para um pequeno tanque com brita, areia e plantas. Por sua vez, as plantas indicadas agem como absorventes de nutrientes e contaminantes. É um fertilizante muito rico em nitrogênio, e ele pode ser utilizado em pomares, em plantas de reflorestamento. No caso aqui eles utilizam para coqueiros que eles têm, para cultura de bananas e outras frutas. Ele não é recomendado utilizar diretamente em folhagens, em hortaliças, em raízes que vão ser consumidas in natura.
mas para pomares é sem problema algum. Para o produtor rural, que aderiu também ao programa de recuperação de nascentes, a questão da contaminação do solo e do lençol freático ficou resolvida com a implantação do novo sistema de saneamento. Essa preocupação existe para todo mundo, né? A prefeitura veio aqui e ela implantou, né? Só você olhar lá e tirar a água, né? O que vocês fazem? Vocês limpam a caixa de gordura? A caixa de gordura, mas assim, só quando estiver sujo, né? Esse trabalho ele é muito importante nessa questão da produção, da agricultura sustentável, porque os resíduos eles estão aí e estão poluindo, né? E a gente tem que tentar sempre reutilizar, fazer o ciclo completo, né? Então, ao invés da gente estar jogando fora, a gente está reutilizando. Nós estamos bem no meio de um dos sistemas que foram instalados aqui nessa propriedade rural. Aqui funciona a fossa séptica biodigestora. O Renato, engenheiro da Embrapa, é quem vai detalhar melhor essa tecnologia. Renato, como é possível a gente pensar numa propriedade rural de ter aí um sistema que limpe, no caso aqui, as águas negras, que são as águas vindas do banheiro, do vaso sanitário, e também o outro sistema? A Embrapa desenvolveu uma tecnologia chamada fossa séptica biodigestora para tratar, nesse caso aqui, especificamente o esgoto do vaso sanitário, as águas negras. Então é um pequeno biodigestor composto de 3 caixas d'água de 1000 litros. Tá, vamos detalhar. O biodigestor, o que é isso? É um aparelho? Não, biodigestor, né, o processo de biodigestão é algo que acontece naturalmente quando você coloca bactérias que vem do esgoto ou que vem de dejetos de animais num ambiente controlado, dando condições para que elas se reproduzam, consumam matéria orgânica e façam a depuração do resíduo, né? A gente está bem em frente e no meio temos aqui 3 caixas. São 3 caixas de 1000 litros cada uma. Esse sistema, nesse porte, é adaptado para uma casa de 5 pessoas. Então o esgoto do vaso sanitário entra na primeira caixa, passa da primeira para a segunda. Aqui dentro vai ocorrer um processo de fermentação biológica. Na primeira? Nas 2 caixas. Tá. A terceira caixa é um líquido, né, o esgoto tratado, que tecnicamente a gente chama de efluente, que tem um potencial de uso agrícola. No próximo bloco, como a água tratada pode ser utilizada na propriedade e nova tecnologia apresentada pela Embrapa traz um irrigador solar feito com materiais recicláveis. O sistema de tratamento de esgoto sanitário para áreas rurais implantado aqui funciona por declividade e aproveita um encanamento que já existia na casa. 5 litros de fezes bovinas são colocadas mensalmente através desta abertura para fazer a biodigestão das águas negras. Tem ainda uma peça de cano de PVC que serve para limpeza em caso de entupimento. As 2 primeiras caixas estão sempre cheias. Então, o processo de biodigestão, nesse caso aqui, acontece com 20 dias, mas é um uso contínuo. Então, é como se fosse uma fila com 2000 bolinhas de gude enfileiradas, que toda vez que entram 6 bolinhas de gude no começo da fila, que são 6 litros, saem 6 litros, 6 bolinhas de gude tratadas para a terceira caixa, que é a nossa caixa de armazenamento e de reuso do esgoto tratado na agricultura. Não corre o risco, por exemplo, dessa água vir direto do vaso, passar por essa primeira e já sair na segunda ou terceira? O próprio sistema faz com que aquilo que já foi tratado que vá para a próxima caixa? A configuração do sistema, né, a entrada e a saída em forma de sifão, faz com que a hora que entram 6 litros de uma descarga, passam automaticamente da primeira para a segunda os 6 litros mais antigos do sistema. Sim. Então é como se fosse uma sopa que está fermentando, que vai passando de uma caixa para outra. E no caso do jardim filtrante, qual é a diferença e a funcionalidade dele? O jardim filtrante ele foi feito para tratar a água cinza da casa, que é água de chuveiro, pia de cozinha. E lá o conceito é um pouco diferente. Lá é um jardim com uma camada de pedra, uma camada de areia
e com plantas que se adaptam a esse meio saturado de água. Nas raízes dessas plantas se desenvolvem uma série de micro-organismos. Então é um sistema em que ocorre o tratamento e o reuso no próprio sistema. E chega uma época que é preciso tirar tudo, limpar o que ficou no meio daquelas pedras, ou não é necessário? É necessário. O jardim filtrante mais antigo que a gente tem acompanhado, ele foi construído em 2011, estamos em 2018, a gente já verificou que será necessário fazer um manejo, porque o ambiente é rico em nutriente, é rico em água, então as plantas se reproduzem com uma intensidade muito grande, então é necessário fazer um tipo de manejo, uma manutenção. 2 canos com furos funcionam como respirador para a saída de gases produzidos no processo. O esgoto, depois de tratado, ele tem um potencial de reuso como um biofertilizante na agricultura. É o que está na terceira caixa. Para fazer a rega com o uso do biofertilizante, que é o resultado desse processo, o proprietário aciona através desse registro toda vez que vai mandar o material para o pomar através dessa tubulação. Como é um sistema que está sempre em uso, constantemente ele vai ter que retirar o líquido da última caixa e aplicar na agricultura de forma controlada, seguindo algumas normas internacionais de reuso de esgoto na produção agrícola. A Embrapa desenvolveu as tecnologias de saneamento em 2001. E desde então nós estamos com parceiros, sejam públicos, ONGs, parceiros privados, para implementar essas políticas públicas. Nós temos no nosso balanço, nosso censo, algo em torno de 12 mil fossas que foram instaladas em projetos de parceiros. Então, a missão da Embrapa não é implantar sistemas, é fomentar, através de pesquisa e transferência de tecnologia, potenciais parceiros que vão atuar em políticas públicas. Certo. Sempre a gente pensa em, muitas vezes, soluções sustentáveis para o aumento da produção. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa política, dessa ideologia, dessa missão da Embrapa, também no que diz respeito à preservação ambiental. A gente sabe que o aumento da produtividade agrícola, para suprir a quantidade de pessoas que tem no mundo, a necessidade de alimento, ela não pode ter um pilar ambiental um pouco enfraquecido em relação às outras finalidades. Então, a gente só vai conseguir produção agrícola sustentável se tiver a preservação do meio ambiente, as preocupações ambientais também estarem no cerne dessas tecnologias e processos que a gente desenvolve. Outra solução desenvolvida pela Embrapa Instrumentação foi apresentada na Hortitec de 2018, a feira de horticultura que acontece todo ano em Olambra. A tecnologia pode ser usada em jardins, floricultura, hortas ou agricultura de pequena escala. Um irrigador movido a fonte de energia solar feito com material reciclável. O sistema pode ser usado em conjunto com dispositivos que permitem dosar a quantidade de água conforme a exigência da cultura. Tudo começou com o interesse de fazer algo que seja barato para a população, que qualquer pessoa possa fazer em casa, com material reciclável. Garrafa PET principalmente, garrafa de vidro, mangueira velha e até madeira ou qualquer recipiente que possa ser utilizado, que seria descartado para o meio ambiente, que pudesse ser reutilizado, dando a esse material um destino nobre. E a partir daí, como foi desenvolver então esse irrigador e de que forma essa energia solar faz o trabalho? Então, nesse princípio de querer fazer a coisa o mais barato possível, então eu pensei, tem que ter economia de água e energia, mas eu não queria colocar nada que fosse elétrico. Qual é a energia? Ora, a energia solar é mais barata, mas tem a placa solar. A placa solar é um equipamento. Vou pensar em algo que seja também de baixo custo, que a pessoa tem em casa. Então, uma garrafa de vidro pintada de preto ou escura. Pensando no pequeno produtor rural, a tecnologia que parece rudimentar promete resolver muitos problemas do agricultor. Tem no seu sítio energia elétrica, mas aí tem uma solução. Ele não tem uma bomba mecânica elétrica, mas aí ele tem uma bomba feita de garrafa de vidro, super barato. E ele pode então aproveitar. A própria natureza
aproveitar para fazer o irrigador ativado pelo sol. O protótipo deu início à comercialização e o produto pode ser usado também em outros ambientes. De início a gente disponibilizou para quem quisesse montar em casa, na sua horta ou até no jardim, que tanto serve para o público rural como o público urbano. Então, uma vez concluído assim todo o sistema, a gente começou a pensar num protótipo que a pessoa pudesse comprar. Adaptado para residências, a ideia é que em pequenos espaços o irrigador possa atender vários públicos. Deixou ele um pouco mais acabado, de uma forma mais moderna, para que viesse a ser usado em apartamento, em residência, para pequenos e médios jardins. Enquanto aquele outro produto que o Washington desenvolveu primeiro, ele é um produto voltado mais com produtos recicláveis para ser usado por pequeno produtor rural. No próximo bloco, o manejo integrado de pragas promove o desenvolvimento sustentável no cultivo de frutas em propriedades rurais de Campinas. MIP, o manejo integrado de pragas, empregado no ambiente agrícola, evitando que elas gerem grandes ou graves prejuízos na agricultura. Planejada e executada de maneira sistêmica, essa estratégia tem o objetivo não apenas de eliminar os agentes nocivos, mas sim favorecer o equilíbrio ambiental, permitindo que todo o ecossistema se beneficie. O MIP permite que a produtividade seja garantida sem o uso excessivo de defensores agrícolas. É a integração de várias técnicas aí para controle de pragas e até mesmo doenças numa determinada cultura. Todo inseto, como na cadeia alimentar, ele tem seu inimigo natural, que são, a gente tem insetos predadores e insetos que atacam só os vegetais, as plantas, Então, a partir do momento que você cria um ambiente, para o desenvolvimento tanto de toda essa cadeia de insetos, você vai ter predadores, vai ter os outros, e esses predadores podem estar auxiliando. Você tenta imitar um pouquinho a natureza aí nesse local. Então, essa é uma das técnicas, você reduz a aplicação de defensivos e passa a utilizar um pouquinho mais da natureza mesmo para esse controle. O senhor Luiz, que trabalha há décadas na agricultura, lembra que já usou outros modelos de produção. Nós éramos produtores de frutas convencionais, Então, aí, depois de um tempo, nós passamos para um lado orgânico e com o orgânico, com os cursos orgânicos, já fomos orgânicos, aprendemos toda a técnica do que seria um manejo orgânico. E disso daí veio o conceito do manejo integrado, que veio os MIPs melhorando o conceito de produção. Hoje nós produzimos de uma forma de todo o conceito manejo integrado, que seria, não seria nem o convencional orgânico, nem sendo totalmente químico. Então todo o manejo do campo, desde a produção de mudas, plantação, introdução do conceito, é ditado em cima disso. Certo, que por exemplo difere a sua plantação, a gente percebe aqui no caso que o senhor tem um matinho, o senhor usa o que foi roçado como adubo. Que tipo de ações o senhor também tem? Parece que tem um controle das pragas. Como é possível fazer isso? Tudo é um conceito, Aqui na nossa produção, nós estamos vendo os pomares, nós aproveitamos tudo, Hoje o mato é um grande aliado nosso. O mato, que seria? O mato seria no lugar da adubação verde. No orgânico, adubação verde, nós usamos o mato como uma massa, a gente precisa de carbono. Então o que utiliza? A gente pega todo o mato no meio, o sistema é roçado e colocado embaixo do pé, para aproveitar e fazer a melhor flora possível do solo, de qualquer pomar. Em todos os pomares aqui, nós temos a cobertura morta, que a gente fala, protegendo o solo, porque o solo tem a vida, toda a vida da planta está no solo. Então aproveitamento de todo o mato que é roçado é colocado no solo. O engenheiro agrícola lembra da evolução da agricultura até chegar a este modelo de manejo. Se a gente pegar a agricultura de origem, a gente não tinha isso pós-Revolução Verde, que a gente começou a ter
esses insumos, né? Então os defensivos. Então no caso aí, né? Então hoje, de forma generalizada, né, na agricultura mais moderna, se usa muito só os inseticidas. Mas começou a ver que isso estava um custo alto, não só financeiro, muito mais ambiental, né? E analisando, fazendo estudos, a gente falou, por que não verificar o que tem a própria natureza pode nos oferecer para estar controlando isso sem que haja essa interferência grande, né? Deixar resíduos defensivos, tudo mais. Aqui, a grama é uma aliada e ajuda a promover a diversidade dos insetos. Se deixar o ambiente todo limpo, o herbicida, no caso, seria para controlar, né? Então, as plantas daninhas. Se você deixar esse ambiente limpo, você vai unificar as espécies que tem ali, né? E com isso também você vai selecionar cada vez mais as pragas. Vai ter só as pragas, não vai ter diversidade. Então, a gente retira alguns produtos químicos e promove mais a diversidade desse sistema que a gente chama de agroecossistema. Pés de acerola, goiaba, carambola. As frutas são ensacadas uma a uma e na carambola, uma técnica que eles chamam de véu de noiva, que protege várias em apenas um ensacamento. É uma técnica a qual hoje não tem nada que eu consiga deixar de aplicar um químico, tá? Então eu deixo de aplicar o químico e faço o ensacamento. O ensacamento é a barreira física a qual a mosca não incide direto em cima da fruta, porque uma fruta hoje de qualidade, olha, hoje o consumidor não tem como pegar uma goiaba com mosca. Então a gente, com o ensacamento a gente consegue fazer essa barreira. Em cada corredor, o chão é furado, afofado, o mato é roçado e vira um ninho que promove a nutrição do solo. Essa planta cultivada, né, naquele meio ambiente, então o que você vai ter que ver? A questão do clima, a questão de como se comporta, a gente fala a fenologia da planta, né? As épocas de desenvolvimento vegetativo, floral, frutas, e como as pragas que aparecem se comportam nesse tempo, né? Nesse período de safra de desenvolvimento da planta, né? E quais são essas principais pragas que podem trazer dano. A partir do momento que você analisa o comportamento da planta e você integra isso também ao comportamento das pragas, né? Então você vai vendo, por exemplo, se você manter uma adubação mais equilibrada, a praga se comporta de uma forma. Se você manter o solo mais úmido, de outra forma. Quando a gente faz esse tipo de manejo, geralmente já propiciando a integração de várias coisas que propiciem e não dê só condição para que a praga, né, evolua. Com armadilhas biológicas espalhadas por toda a plantação, o produtor rural tem como controlar a mosca da fruta. Chamada de coleta massal, serve para a contagem do número de moscas para que as decisões de manejo sejam tomadas. E a gente está conseguindo coletar uma quantidade de mosca muito grande por hectare. Nós tivemos trabalho de fazer um mapeamento dessas moscas. Essas moscas vêm de certos períodos, eles têm certos caminhos. Então a gente coloca umas armadilhas mais massais nessas áreas, e a qual a gente consegue fazer quase um controle. É uma coisa inicial ainda. A gente continua fazendo ensacamento, mas já diminuiu muito essa massa de entrada dessas moscas. Mesmo entrando com um índice de ataque ou índice de presença de mosca, nós aplicamos ainda alguns produtos alternativos. Seria alguns repelentes à base de ervas naturais, que ainda pelo menos a gente não entra, a não ser que tiver uma incidência muito alta, aí entra com uma ação química, mas não. Ainda não foi necessário? Não é necessário. Quando você fala da cobertura vegetal que a gente mantém, a gente está promovendo a diversidade de insetos para ter os predadores. Quando a gente roça e mantém esse material morto em volta da planta, a gente está promovendo uma umidade para facilitar uma umidade mais controlada e também a decomposição, mais material orgânico e não só aquela adubação química no próprio local. A técnica é empregada desde o berçário. Conforme as plantas crescem, é feita a poda e também a triagem, onde os frutos com pragas são tirados do pé e recolhidos para evitar que as moscas se proliferem. Um fertilizante biológico feito com fezes de bovinos é produzido e aplicado na plantação. O MIP consegue tanto atender às necessidades dos agricultores
quanto do ecossistema agrícola. Durante um ano eu vou ter que fazer tantas aplicações defensivas. Aqui não, às vezes você reduz a 0 a aplicação, que você vai ver se a praga está presente ou não. Então a gente está colocando menos, vamos falar de forma geral, veneno no meio ambiente. Quando eu utilizo o MIP também, o MIP eu falei do controle da adubação, de você ter, e até prezar um pouquinho mais por esse equilíbrio aí com uma adubação orgânica, tudo mais. Então você vai estar inserindo menos insumos no dito aí a questão de adubação, né? Então industrialização, tudo mais. Então vai ter um impacto menor. Pode haver contaminação por adubos, né? Das águas aí que a gente vai estar consumindo, então a gente diminui também nesse aspecto até de contaminação de água. Nós estamos na região de Campinas. Hoje nós temos muitos problemas com a mosca das frutas. Nós temos muitas frutas aqui que atraem essas moscas, como acerola, carambola, goiabas, figo. E essas moscas nós temos que fazer um monitoramento. Nós colocamos armadilhas para monitorar, para fazer a contagem para alguma ação. Para o produtor, que já teve casos de intoxicação na propriedade, o manejo integrado, que une o convencional ao orgânico, apresenta muitas vantagens. Já tive alguns problemas da família, pessoas se intoxicarem, já vi funcionários se intoxicarem por produtos químicos, tá? Então nesse manejo aqui nós temos todo o cuidado. Então, quer dizer, a presença do químico, tá? Nós não usamos herbicidas, ou inseticidas aqui não são utilizados dessa forma, os fungicidas. Nós hoje usamos umas linhas de bactérias, tá? Que isso é utilizado, são bactérias, produtos naturais fermentados, que são aplicados semanalmente num volume que você deixa a planta resistente a essas pragas. Vale a pena, porque o resultado final é uma fruta mais saudável. Então hoje, tá, a essência disso, a gente fala que nós produzimos alimento para pessoas idosas, alimento para as crianças. Então nós temos que ter qualidade.